Fala aí, pessoal, beleza? Galera, dá uma olhada nisso aqui. Olha só, tudo sujo de barro. D-Link, isso aqui é um roteador. Roteadorzinho da D-Link. Encontrei ele assim, ó, um carro passou por cima, tava caído no estacionamento, ó, tá sujo, tudo sujo de barro. O carro, né, passou por cima, então alguém deve ter tido algum problema com ele deve ter parado de funcionar e jogou fora, ou caiu, derrubou, não sei. Sei que estava no meio do estacionamento do condomínio e tudo sujo de barro, né? Porque tinha chovido, inclusive, agora tá seco já. Mas sujo de barro aqui e quebrado assim, porque o carro já tinha passado por cima. Então, será que dá para aproveitar alguma coisa nesse trem aqui? Bora dar uma analisada? Vamos desmontar e ver como é que é por dentro desse negócio aqui. Bora. Galera, olha só. Já retirei os parafusos. Isso aqui é das nossas outras experiências, tá? Essa plaquinha não tem nada a ver por enquanto. Olha só. Tirei os parafusos aqui. Soltei a plaquinha. Então a gente percebe que ela tá enferrujada, né? Porque ela tomou chuva, molhou bastante, ó. Então acho que não vale nem a pena ver se ainda funciona, tentar usar ele, né? Aqui já deve ter entrado água aqui dentro, ó. A gente pode ver que os botãozinhos aqui, ele acho que ainda funciona, mas a gente já consegue ver que tem oxidação. Não sei se, ó, oxidação por tudo. Não sei se valeria a pena tentar, sei lá, consertar ou acho que não vale a pena. Aí eu tava analisando aqui essa galerinha aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Esse carinha aqui, deixa eu catar um negócio. Meu Deus, essas pecinhas pequenininhas é complicado, né, ó. Meu dedo é pequenininho, né? Então, pra mim é horrível mexer com essas pecinhas. Mas vamos lá. Ó, esse carinha aqui é um regulador de voltagem. Esse carinha aqui também é um regulador de voltagem. Esse aqui é um regulador de voltagem linear e esse aqui é um regulador de voltagem chaveado. Desse regulador de voltagem chaveado, a gente tem dois, ó. Então eu tenho duas fontes. Então esse conjunto aqui é uma fonte e esse e esse é outra fonte. Lógico, tem as pecinhas SMD aqui, né? Tem resistores e outras coisas mais, né? Mas basicamente é esse conjunto aqui é uma fonte e esse outro conjunto aqui é outra fonte. E esse aqui acaba se tornando uma outra fonte, né? Porque ele é um regulador, tá? Esse regulador aqui, ele tem várias voltagens. Só que ele tem a voltagem dele é determinada por uma letra aqui no final dele. Só que aqui, ó, perceba que ele não tem letra. Então assim, não sei qual é a voltagem de regulagem dele. Esse aqui, se a gente, deixa eu ver se eu consigo aproximar bem pra gente ver o código dele, vou mostrar para vocês. Ah, meu filho. Galera, o celular é velho, então ó, RT8282AM, tá? Ele tá tudo zoado, né? Porque ele tava no tempo, ó, tomou chuva, tava barro lá onde ele tava. Então, ele é o RT8282AM. Eu não achei o datasheet dele, mas achei o datasheet do RT8283AM. E a saída dele, ele é um step down, né? Ou seja, ele vai pegar uma voltagem alta e transformar numa voltagem baixa. Então vamos lá. Voltando, retomando aqui porque encheu a memória do celular. Vamos lá. Então ele é um step down, né? Então ele pega uma voltagem alta e transforma numa voltagem baixa, né? É um regulador chaveado que abaixa a tensão. Uma saída de 3.3 volts. Não sei ainda se dá para fazer uma regulagem variável. E o
o datasheet que eu encontrei, ele é de 3 amperes e tem uma eficiência de 95%. Bom, se o irmão dele aqui, né, que é o 8283, tem uma eficiência de 95% e é de 3 amperes, eu acho que esse aqui vai estar mais ou menos por aí também, né? Mais ou menos nessa base a eficiência dele. Então é bem interessante. 95% quer dizer que dos 100% da voltagem que entra aqui e chega até nele, apenas 5% vira calor e os outros 95% vai para a saída para ser utilizado. Isso é interessante, né? Bem interessante. Então, o que é a minha ideia? Eu já dei uma analisada em tudo aqui. Esse carinha aqui é uma BIOS, né? É uma memória EEPROM. Aqui são controladores e então não dá muito. Esses carinha aqui, ó, às vezes eles são transistores de alta frequência, usado em rádio, essas coisas. Como ele é um modem, né? Pode até ser, mas eu não consegui achar referência. Aí como é que você sabe se tem base, se tem... Às vezes o contato dele fica por baixo, mas eu não consegui achar nenhuma referência. Então pode ser desde um simples cristalzinho oscilador como um transistor para alta frequência aqui. Então não sei, não consegui achar nenhuma. Esse trequinho que eu não arranquei, mas ele é uma capa de proteção, provavelmente vai ter alguma coisa desse tipo aqui embaixo dele, para isolar ruído. Esses daqui também eu não achei nenhuma referência, mas eles são interligados com a saída, então provavelmente algum tipo de filtragem, tá? Com algum tipo de filtragem isso aqui de saída. Então o que mais e aí tem os LEDs, né? São vários LEDzinhos aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LED, né? Então o que mais nos chamou a atenção foi isso aqui, ó, daqui para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou soldar uns fios aqui direto nesse pino aqui e vou injetar 5 volts aqui para ver o que acontece. Porque olha só, eu tava olhando aqui na plaquinha dele e aqui, cadê? Ué, onde é que eu vi? Aqui, ó. Voltagem 5 volts, 1 ampere, tá? Então, eu vou ligar os fios direto aqui no conectorzinho dele, porque eu não tenho nenhum conector que dê aqui, essa conexão aqui. E além do mais que tá tudo sujo de barro, né? Tá tudo sujo, ó. Então eu vou ligar direto aqui e vou injetar 5 volts aqui pra gente poder fazer algumas medições para ver se essas fontezinhas aqui estão funcionando. Então, vou dar um corte no vídeo aqui, a hora que eu tiver com os cabinhos já soldados, aí a gente volta para continuar, tá? Aguenta aí. Galera, vamos então dar uma olhada nesse datasheet aqui, ó, é o AX1117, um regulador de voltagem. Ó, aqui a gente pode ter uma noção aqui das voltagens que ele tem, e aqui ele diz, ó, ajustável ou fixo, né, voltagem fixa. 1.8, 2.5, 3.3 e 5 volts, tá? Lá na placa, como ele tem aqui ó, dizendo que ele pode ser ajustável, na placa ele pode estar com qualquer voltagem, né? Então eu não tenho como conferir se a voltagem que ele está dando lá na placa é a voltagem correta, mas eu consigo conferir se ele está queimado ou não, né? Então, se ele não tiver com voltagem nenhuma, significa que ele pode estar queimado ou alguma coisa pode estar com mau funcionamento. Se ele tiver com alguma voltagem, significa que está funcionando, mas não dá para saber se ele está funcionando na voltagem que ele deveria, né? Precisaria daí do manual da placa, do datasheet da placa. Então, olha só, o pino 1 dele, que é o que a gente tem lá na placa, é esse carinha aqui, ó, é o STO223. O pino 1 dele é o ajuste ou o GND, né? O pino 2 e o tab aqui, tab é essa aba aqui em cima dele, ó, essa aba ou o pino 2, eles são a saída,
é o Vout. Então a gente vai ter que, lá na placa, a gente vai ter que medir esse cara aqui, ó, pra gente ver se ele tá com voltagem de saída. E o pino 3 é o in, né, a voltagem que chega para ser passada pelo regulador, tá? Então ele não vai se aprofundar, não vamos nos aprofundar muito aqui no resto do datasheet dele, para não ficar muito longo, porque não é esse o foco. Quem sabe a gente faz depois um vídeo só sobre ele aqui, botando ele para funcionar. Mas vamos deixar por enquanto só isso. E aqui, olha só, é o RT8282A. Aqui no caso ele não tem o H, então ele deve ter variações. Ó, o H aqui quer dizer se ele é, olha lá, quando ele tem o H, ele é UVP, e aí se ele tem o L, ele é o UVP Lation. Olha, sinceramente não faço nem ideia que seja isso, mas não vamos nem nos aprofundar nisso aqui, porque não é o foco, né? A gente quer descobrir quais são os pinos de saída dele. E olha só, dá pra gente ver esse aqui, ó, o SW3. Perceba que ele tem uma derivação aqui de filtro. Aqui ele tem aqui, ó, outro conjunto aqui de componentes, aqui um bootstrap aqui. E aí ele vem aqui, ó, para bobina. Passando da bobina, ó, ele tem aqui um divisor de tensão, FB provavelmente deve ser feedback, e mais um capacitor de filtragem. Se a gente retirar todos esses componentes aqui, ó, e deixar só essa linha aqui, a gente vai ver que do pino 3 entra na bobina e a saída, né, o outro terminal da bobina já é a saída, ó, tá vendo? Ó? Já é a saída, né? Então lá na placa a gente vai ter que identificar essa bobina e vai ter que achar esse terminal aqui. O terminal que vai para o componente, né, é o terminal que chega até a bobina, e o terminal de saída é o terminal que não está conectado no componente. Então é isso que a gente vai ter que procurar. Aqui ele está mostrando aqui de 3.3, mas provavelmente, eu não dei uma estudada no datasheet, mas provavelmente, como a gente tem essa voltagem aqui, ó, de feedback, provavelmente conforme a gente altera esse valor aqui de voltagem aqui, ele vai variar altera o valor de resistência aqui, vai alterar o valor da voltagem, provavelmente. Aqui ele tem até algumas coisas aqui. Ele tem até uma tabelinha com a voltagem out aqui, não, olha lá, R1 de 27 kg, se R1 for 27 kΩ, R2 for 3, RC for, tá vendo? Ele dá todo um conjunto aqui, então você pode ter várias voltagens aí. Então, não vamos nos aprofundar muito nisso não. E vamos lá medir se ele tem tensão aqui na saída, né? Esse carinha aqui e esse aqui também, se ele tem tensão de saída. Então, vamos medir esse cara aqui agora. A gente viu lá pelo datasheet que a saída dele é o pino central. Então, vamos olhar aqui e ver quantos volts a gente tem de saída. 2 volts de saída. Beleza. E o pino que chega à voltagem é o terceiro pino. Olha só, tá chegando 3.3. Beleza. A gente viu também que nesses carinhas aqui a saída dele é a parte do a saída que é a parte do indutor, né? Então vamos virar esse carinha para cá, ó, o indutor tá aqui. Então, ó, cadê? O indutor tá aqui. Então é o pino que vai pro capacitor, ó. O capacitor é esse carinha aqui, o indutor tá aqui, ó. Tá vendo? Esse lado do pino aqui vai pro integrado, esse lado do pino do indutor vai pro capacitor. Então é aqui, ó. É bem aqui a saída. Olha lá, 3.3. Então temos 3.3 volts de saída. E esse carinha aqui, mesma coisa. E perceberam que esse daqui está com uma voltagem menor? Esse aqui está com voltagem menor.
raspar a ferrugem aqui, galera, pra gente poder... Talvez seja mau contato, né? Vamos ver. Não, ele é de 1.6. E agora? Será que ele tá com problema? Será que ele tá danificado? E agora, não? Como a gente não tem manual, talvez ele seja essa configuração dele. Porque esse, por exemplo, esse capacitor aqui, ele é maior do que esse outro aqui, ó. Tá vendo? Tem diferença de tamanho de capacitor. Então talvez a configuração desse carinha aqui seja uma voltagem menor do que o normal, né? Então esse aqui tá com 3.3 e esse carinha aqui tá com 1.6, né? Maior do que é praticamente a voltagem de uma pilha, né? Uma pilha 1.5 e os LEDs dele estão funcionando, ó, dá pra ver aqui que tá aceso dois LEDs, né? Então vamos fazer um teste, peraí. Galera, olha só, vamos fazer aqui um experimento aqui, né? Perceba que eu tenho essa rede aqui que foi detectada, ó, que essa aqui é a rede aqui da minha casa, tá? Esse net 2, lá. Eu vou ligar a fonte, né? Liguei a fonte, olha só, os LEDs aqui já estão começando a acender, né? A fonte tá ali, ó. E olha que interessante, agora ela ligou com 3.48, né? Olha lá, 6. Agora, ó, vamos ver se ele vai dar sinal aqui. Não, volta lá. Aqui, ó. Opa, olha aqui. Tá vendo, ó? Ela tá dando sinal, olha que interessante. Ó, esse barulho da minha fonte. Perceba que a hora que ela deu o sinal, ó, ela veio para 1.20, ó. 1.2 amperes ou 1.200 miliamperes. E olha aqui, ó, D-Link. Então isso quer dizer que pelo menos o sinal, veja bem, não quer dizer que eu tenha internet aqui, porque eu não tenho internet conectada aqui na porta de entrada, certo? Mas quer dizer que ele está gerando uma rede Wi-Fi, tá? Não é porque você tem, não é porque você está conectado aqui que você tem acesso à internet. Você tem acesso ao Wi-Fi que está sendo gerado pelo modem, tá? Então esse aqui é o modem, ok? Então, ó, se eu tentar me conectar nessa rede, olha só. Ó, ele já fala, ó, conectado sem internet. Então eu consegui me conectar com a rede que ele está gerando, olha só. Só que eu não tenho internet, tá? Inclusive, olha só, aqui ele já me deu aqui, ó, o próprio, ó, D-Link não tem acesso à internet, tá? Então eu tenho acesso ao Wi-Fi, mas não tenho acesso à internet. Por quê? Porque não tenho cabo de internet conectado aqui. Então isso me deu uma ideia. Eu vou tentar recuperar esses conectores aqui e para a gente fazer um esquema interessante. E outra coisa interessante que olha só o consumo, né? Olha o consumo da amperagem aqui, que interessante isso aqui. Olha só que interessante, ó. 5 volts, 1 ampere. Mas na verdade ela está com 1.2, né? Está consumindo mais que 1 ampere. Então, galera, eu vou tentar recuperar esses conectores aqui, né? Porque olha só como é que eles estão por dentro lá, ó. Então esse conector aqui é onde recebe a internet, né? Esse aqui é o cabo de internet que vem da operadora. Quando você contrata a internet da Vivo, da Claro, não importa de quem seja. Então aqui recebe. Aqui eu consigo mandar mais 4 conexões de internet para cabeada, né? Para o computador, tá? Então eu consigo fazer, eu consigo
através dele aqui, desses 4 aqui, gerar mais 4 pontos de internet via cabo. E através da antena, né, aí eu consigo conectar mais daí diversos aparelhos, tá? Ó, eu já percebo que esse cara aqui está esquentando consideravelmente, não é pouco não, tá? O que ele está esquentando. Não é o jeito mais correto de se fazer isso, mas olha só. Olha lá. Aqui, ó. Olha a temperatura que tá o bichinho aqui, ó. Só que esses carinha esquenta mesmo, tá, pessoal? Se você pegar um modem aí que você deve estar usando aí na sua casa, e se você for lá pôr a mão nele, você vai perceber que ele tá bem quentinho. Mas olha isso aí, ó. Talvez seja esse o problema, ele tá esquentando demais. Vai saber, né? Bom, então eu vou fazer isso, tá? Vou tentar recuperar esses conectores aqui, pra gente fazer um esqueminha. Pessoal, então olha isso aqui. Eu tô com a conexão, ó, essa aqui é a minha internet que vem do modem da operadora. Tô aqui com 5 volts pela fonte aqui, essa fontezinha do computador, né? Tá botando ela para funcionar aqui. Só que, e esse aqui é o cabo, que seria, aqui é a internet que chega, aqui é a internet que sai e liga aqui, tá ligando aqui no meu monstrinho aqui. E assim, ó lá, não tá dando internet. E a internet gerada pelo Wi-Fi, agora eu estou usando o meu celular para gravar, então eu não tenho outro aqui para conectar, mas eu tentei conectar pela internet, ele não tá dando internet. Então o problema tá o problema tá na parte que chega. Ele reconhece, conectado aqui pelo cabo aqui, ele reconhece que ele tem uma internet. Ele reconhece que tem uma rede, mas só que a rede não tem acesso à internet. No Wi-Fi eu consigo conectar pelo Wi-Fi nele também, só que daí não consegue gerar internet, mesmo estando aqui com o cabo. Então tá com problema mesmo. Tanto é que deve ser por isso que foi jogado no meio do barro, né? Passado com o carro por cima e tudo mais. Então não, realmente está com problema. Retirei o conector aqui, né? Achei que ele pudesse estar em curto, alguma coisa, mas não tá. Já testei, né? Ó. Não tá em curto. Aí tu fala assim, mas então ele pode ser que esteja rompido com os cabinhos lá dentro, ó. Tá vendo? Ó. Só questão de achar o cabinho, ó. Tá vendo? Então, o conector tá bom. Ele tá com problema mesmo, tá? Também o que eu fiz, ó, esse carinha aqui, ele é de 220 micro por 25 volts, né? Eu coloquei outro aqui, como eu sei que o máximo que vai chegar nele é 5 volts, né? Eu coloquei outro aqui, ó, outro capacitorzinho aqui, ó, de 200, cadê? Olha lá, 220, só que por 16 volts, tá? Então, continua com o mesmo problema. Com certeza algum dos processadores aqui, ou esse carinha aqui embaixo dessa lata aqui, que deve ter dado algum problema e ele parou de funcionar. Mas a gente viu que a fonte dele tá fornecendo energia, né? Então, eu acho que dava pra gente fazer o seguinte, dá pra gente tentar separar a fonte, né? Quem sabe? Ó, cortar ela aqui, ó. Cortar bem aqui assim, ó. Cortei, ó. Olha só. Cortei aqui. Ó, cortei ele. E aqui eu tô só com a parte da fonte, ó. Só com um pedaço da fonte. Detalhe, pessoal.
se você cortar qualquer placa, é isso aqui, tá? Quando você corta, olha como ela fica toda detonada, ó, isso aqui é um pedaço de trilha, ó. Tá vendo que ela fica toda detonada? Se você ligar sem dar um acabamento aqui, pode alguma trilha ter entrado em curto. Principalmente essas placas aqui, ó, que são dupla face, ó, ela tem trilha, ó, perceba, ela tem trilha embaixo e tem trilha em cima. E tem algumas placas que ela tem trilhas internas, né, que a gente chama de sanduíche, né? Então às vezes você tem 3 ou 4 camadas de cobre aqui para poder, de trilhas, né, de cobre. Entre a parte de baixo e a parte de cima tem outras camadas. Então ela pode entrar em curto, tá? Então olha aqui onde eu cortei, ó. O que eu fiz? Simplesmente lixei, tá? Nada demais. Pega uma lixa aqui e dá um acabamento. E aí você vai garantir que pedacinhos da trilha, por exemplo, de cima não encoste com a do meio, com a de baixo ou coisa do tipo, tá? Senão você pode acabar queimando. Então a gente pode analisar o seguinte aqui, ó. Tô com a minha voltagem ali, 5 volts, né? O consumo dela sem ter nada ligado, né? Como eu desliguei todas essas outras coisas aqui, sem ela ter nada ligado, olha, o consumo dela é de 40 miliamperes. Então se você precisa de um regulador de voltagem para você ligar numa bateria, é interessante, o consumo é bem baixinho, né? São apenas 40 miliamperes. Em vazio, né? Logicamente. Então, aqui a gente consegue testar ela de novo, ó. Pino central. Então, vamos ver aqui no mortímetro. Ó. O pino central aqui é a saída. E aí nós temos 1,99, 2 volts, né? Aí a gente sabe que depois nesses reguladorzinho chaveado aqui, ó, é aqui, né? Ó, é no pino de saída da... Cadê? Aqui, ó. Aqui. Olha lá. 3.3 continua ainda, né? E esse aqui é o segundo regulador chaveado que está com 1.6. Então ele continua funcionando normalmente. E é isso aí, tá aí. Um reguladorzinho de voltagem de 3.3. 3.3 é uma voltagem que normalmente o que? Os LEDs funcionam. Esses LEDs de alto brilho aqui, eles funcionam entre 3 a 3.5. Então você liga ele a 3.3, você consegue fazer um LED desse funcionar. E sem dizer que ainda a gente tem aqui os LEDs, né? Tem esses LEDzinhos aqui. E também você tem voltagem aqui, por exemplo, você tem voltagem de 1.5. Aqui você tem voltagem de 2 volts. Então você consegue, dá para fazer alguns arranjos aí, dependendo do que precisar. Mas a voltagem mais interessante é o de 3.3, que dá para você ligar os LEDs de alto brilho. Galera, por isso que eu falo para vocês, aproveitem. Você vê? Um negócio que estava no meio da chuva, o carro passou por cima, quebrou tudo. Quase que a gente consegue fazer ele funcionar, né? Infelizmente ele estava com defeito mesmo, não teve arranjo. E você vê, agora a gente conseguiu LEDs e indicadores aqui, né? Não são LEDs de alto brilho, são só LEDs de indicadores. E a gente conseguiu também aqui uma plaquinha de regulador de voltagem de 3.3 volts, né? 3.3, 3.3, 2 e 1.6 volts, né? Então, aproveita essa sucatinha. Sabe aquele negócio que você olha assim e fala assim, putz, isso aqui tava dentro de uma poça, d'água, tava num dia de chuva que eu encontrei isso aqui. Aí você olha aquilo e fala assim, putz, mas aquele negócio dentro da poça d'água, acho que não vai servir para nada. E aí? Tudo bem, não é nada que vai deixar você mais rico ou coisa do tipo, mas para fuçar só, meu, dá para brincar, né? Então, aproveite, é de graça. Se não funcionar, você só joga fora, tava no lixo. Ah, mas não deu certo. Tá, beleza, você tentou. Não deu certo, você faz? Põe no lixo. Galera, valeu, falou aí, até mais.